Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, terça-feira, 18 de março, nós temos como tema para o nosso estudo, Deus ama a justiça. Bom, amados irmãos, a gente viu no comecinho desse estudo, no comecinho dessa semana, que os dois maiores mandamentos de Deus, o amor e a justiça. Bom, hoje a gente vai estudar um pouco sobre a justiça de Deus. E eu convido você a ir para o livro de Salmos, no capítulo 82. Ele é pequenininho, eu convido você a ler e a refletir. E aqui, em resumo, nos traz da seguinte forma. Aqui a gente vê, através desse salmo, que ele expressa o interesse de Deus pela justiça. Sim, Deus ele se interessa pela justiça neste mundo. E o que a gente vê aqui? Bom, a gente vê que Deus ele condena todos os líderes que não promovem a justiça e a misericórdia. Se a gente for ler em detalhes aqui, a gente vê o versículo 1 dizendo da seguinte forma. Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. No versículo 2 é o seguinte. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Amados irmãos, Deus ele se ira por todos aqueles que agem de má fé para com as pessoas mais vulneráveis. Age de forma injusta para as pessoas que sofrem, para as pessoas que pouco têm. Deus ele assiste a todas as nossas situações, tudo aquilo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente age para com os nossos irmãos. Lembra que um dos maiores mandamentos é o amor a Deus e amor ao próximo? Então Deus quer que nós venhamos a amar uns aos outros. Deus quer que nós venhamos a cuidar um dos outros. E aqui a gente vê de forma direta Deus falando sobre os líderes, sobre os reis, sobre aquelas pessoas que têm um alto cargo na sociedade. Essas pessoas devem cuidar de pessoas. Mas aqui a gente vê em vários cenários na Bíblia que reis, que pessoas de alto escalão, infelizmente, não fizeram bem esse papel, até mesmo não fizeram de forma nenhuma, pois apenas maltrataram o povo mais vulnerável. Aqui diz o seguinte, no começo da lição. As Escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. Está relatado no livro de Salmos 33, Isaías 61. Por isso, ele revela profunda preocupação com a injustiça, o que desperta sua justa indignação em favor das vítimas desse pecado. Então a gente vê aqui a lição falando sobre uma justa indignação. Amados irmãos, Deus ele nunca pecou e fique tranquilo que ele nunca vai pecar. Então até a indignação de Cristo, ela é uma indignação santa, ela é uma indignação justa. Tem um bom motivo para que ele venha a ter tal sentimento. A gente tem que entender isso. Aqui no versículo 2 ao 4, aqui do capítulo 32, em resumo, a gente vê que Deus acusa os governantes e juízes de julgarem de modo parcial, desonesto e ilegal. Clama e pronuncia a todo aquele povo, e claro, a nós também, sentenças justas e ao defender os mais humildes e necessitados da sociedade dos protegidos e os desprotegidos. Então, essas pessoas elas precisam de um cuidado. Essas pessoas precisam de pessoas que cuidem delas. Amado irmão, nós se levantamos para sermos luz nesse mundo de trevas. Sim, você que está me assistindo, se você já é um membro batizado, se você já se entregou ao Senhor Jesus, é isso que Jesus espera de você e de mim, que nós venhamos a cuidar dessas pessoas. Caso não, a gente consegue entender o que é o certo e o que é errado. Que as pessoas precisam é de amor, não de repreensão, não daquela justiça a ponto de espada em cima delas, sobre elas. Não, todo caso é um caso, a gente tem que procurar entender isso. A gente vê aqui de forma clara Deus ordenando a esse povo, defendam os direitos dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os da mão dos ímpios. É isso que a gente deve fazer, amado irmão. E para essa fala minha, que eu falei sobre nós termos se levantado um dia para sermos cristãos, Deus diz o seguinte, está relatado no livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ei, você tem aplicado na sua vida isso que a gente acabou de ler aqui no livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8? Você tem realmente praticado a justiça, praticado o amor? Você tem praticado a misericórdia humildemente com os ensinos de Cristo, andando de acordo com a vontade de Cristo? Olha, Deus tem algo preparado para mim e para você. Ele quer trazer a vida eterna. Ele não quer que simplesmente nós venhamos a estar do lado dos condenados. Então, para que nós venhamos a viver e um dia nós vimos a receber a vida eterna,
A gente tem que praticar os ensinos de Cristo. A gente tem que praticar aquilo que Deus nos orienta a fazer, amado irmão. E como a gente viu no título do estudo de hoje, Deus ama a justiça. A gente tem que entender uma coisa: o certo, ele sempre será certo. O certo, ele nunca será errado. E o errado nunca será certo. Deus não apoia, Deus não trabalha dessa forma. Ele não conduz a nossa vida fazendo aquilo que nos agrada somente. Não, Ele faz aquilo que é certo, de acordo com os seus princípios e os princípios que Ele quer estabelecer e quer que nós venhamos a estabelecer na nossa vida. Se assim é, se esse é o seu desejo de fazer somente a vontade de Deus, eu convido você nesse momento a você fechar seus olhos e vamos juntos orar ao nosso Deus. Amém? Maravilhoso Deus, nos dê força, Pai, sabedoria e discernimento, e que a gente consiga aplicar os Teus ensinos em nossas vidas. Nos ajuda a abrir mão de tudo que for necessário, tudo aquilo que nos impede de viver em conformidade com o Teu querer. Nos perdoa, nos limpa e nos aceita. Em nome de Jesus, amém.